Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Trago mais um vídeo aqui no canal aqui pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder no vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, dono da bola, de Neto elogia bastante aí jogadores do Flamengo, né, que foram convocados. E nesse vídeo também vai falar sobre a escalação do jogo do Flamengo para hoje, né, que o Flamengo hoje enfrenta o Deportivo Táchira pela Libertadores. É um jogo aí onde o Flamengo precisa vencer para se classificar, né, e torcer também para que o LDU vença o Central de Córdoba para assim o Flamengo passar em primeiro. Vamos ver o que o Neto falou nesse vídeo. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Pro break, 3 minutos, eu coloquei a minha seleção. Qual seria a sua hoje? Nicola, primeiro, que faz tempo que você não fala. Seleção do quê? Seleção brasileira. Não, peraí. Mas seleção, você quer convocar 23? Não. Só 11. Vamos fazer. A seleção, você faz a seleção lá do paulistano, você tá fora agora. A seleção, os 11 jogadores, faz seu time rapidinho. Alisson, Wesley, Léo Ortiz, Marquinhos, Alexandro, Bruno Guimarães, Casimiro, Gerson, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Sua, Veloso, rapidinho. Essa é minha, ó. Cara, eu tiraria desse que o Souza falou, eu só tiraria o Richarlison e colocaria o Estevão. Certo. Eu tiraria também o Alisson e colocaria o Hugo. Certo. Pra você... Eu não colocaria o Estevão de titular. Não faz a sua. De jeito não, acho que o resto da seleção tá Você boa. gostou da minha seleção? Eu colocaria Essa é minha. Eu colocaria o Murilo no lugar do Léo Ortiz. Que Murilo? Do Nottingham Forest. Mas tá convocado? Não tá convocado. Não, só quem tá convocado. Só que esses convocados. Não é pro tá, acabou Não aí? é pra você convocar. Quer ir pro intervalo? Porque não dá, cara. Ele não tá gago, Você mas não ele não explicou, tá... O cara não tá galo, mas tá com Alzheimer. Mas você não explicou, pô. Não é possível. Ele curou a gagueira. Ele curou Não, a gagueira. porque- Mas agora ele tá esquecido. Mas vocês não explicaram, porque... Então, assim, Mas, cara, você tem que ser ágil, e o Estevão Nicola. também não colocaria de titular. Quem que você colocaria, filho? Eu colocaria mais um meio-campista e jogaria Rafinha e Vinícius Júnior na frente. Mais um meio-campista entre os caras convocados. Bruno Guimarães, Casemiro, Gerson. Vou pensar na volta do intervalo eu falo. Isso se eu te chamar, né? Verdade. Porque gago a gente até vai, né? Mas o cara não tá com memória, vai igual o Pelé, fosfosol, né? Não tem fosfosol? Né? O cara não tem memória, o cara tá todo dia na televisão. Cadê o negócio do... Olha, o Flamengo encara o Deportivo Táchira hoje no Maracanã. Precisam da vitória para avançar para as oitavas da Libertadores. Hoje é a vez de Vene Casagrande. Rodou. Só a vitória interessa. O Flamengo encara o Deportivo Táchira hoje às 9h30 da noite no Maracanã, em confronto decisivo pela Libertadores. O rubro-negro precisa vencer para se classificar sem depender de outros resultados. O adversário tem a pior campanha da Libertadores com 0 pontos e nunca venceu no Brasil. Para a partida, o técnico Felipe Luiz pode ter o retorno de Wesley, que cumpriu suspensão, e de Gerson, que já voltou aos treinamentos após sentir uma lesão contra o Palmeiras. O Fla vem de uma sequência de 6 jogos invicto, com 4 vitórias e 2 empates. Caso a LDU vença o Central Córdoba em Quito no mesmo horário, o time ainda terá a chance de liderar o seu grupo. A expectativa é de casa cheia no Maracanã e uma bela festa da torcida para empurrar o rubro-negro no caminho para as oitavas de final. Olha, cadê o Vene? Ô, Vene Casagrande, fala comigo. Você não tem o drone exatamente do time, mas pelo que você conhece do Felipe Luiz, pelo que você sabe de quem tá fora, como será que vem esse Flamengo contra o Deportivo Táchira, Vene Casagrande? Antes de mais nada, uma notícia muito boa para a torcida do Flamengo. O Gerson vai ser relacionado. Acabou de fazer testes físicos lá no Ninho do Urubu. Tá tudo bem com ele, vai para o jogo, ou seja, está à disposição. Se está à disposição, eu começaria o jogo com ele. Te respondendo, Fernandinho, o meu time seria Rossi no gol, obviamente, Wesley retornando, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo eu manteria ali como primeiro volante, Gerson ao lado dele, Arrascaeta sendo meio de campo, Luiz Araújo, que fez uma boa partida contra o Palmeiras, e aí na ponta esquerda eu colocaria, vou manter a minha opinião, eu colocaria o Bruno Henrique
e o Pedro centralizado. Agora, se o Felipe Luiz vai fazer isso, depende muito. Você da falou o situação Arrascaeta? dele. Falei Arrascaeta no meio de campo. Mas será que vai, hein? Ah, eu Já botaria. teve algum momento? Não, mas Não assim, teve. não teve, como né? titular assim. Se Até teve, na hora das foi uma trocas, vez né, e olha Vene? lá. Até na hora das É trocas, muito né? pouco. Por exemplo, quando o Pedro entrou no jogo contra o Palmeiras, o Arrascaeta já Saiu. havia saído. E eu entendo o Felipe Luiz. Eu entendo, mas eu não concordo. Tá? Sim. Eu entendo porque, primeiro, ele é o treinador do Flamengo, ele é um cara extremamente estudioso, sabe muito de futebol, é ele que está no dia a dia. Agora, quando me perguntam, eu falo, os melhores têm que jogar. E os melhores quem são? Arrascaeta no meio de campo e o Pedro. A gente sempre critica aqui que o Flamengo não é letal. Qual é o atacante mais letal que o Flamengo tem? O Pedro. O cara é matador toda vez que ele entra. Ou ele chega com muito perigo ou ele deixa o dele. Agora, se o Felipe Luiz entende que a questão de intensidade atrapalha muito ainda, porque o Pedro não está 100%, eu tenho que respeitar, ele é o treinador do Flamengo. Essa é uma característica que o Vene traz aqui há algum tempo pra gente. Puxa, gente, a gente começou a tentar descobrir, né? Será que é minutagem? O Pedro tá voltando, só que isso já passou. O Pedro já tem o quê? Um mês que ele já voltou, né? Já Mais tá de um bem. mês. Então não é isso. Aí o Vene falou, é uma questão de Ele já ficou característica. 90 minutos em campo, ué. Pois é, não é. Já- Não, você eliminou, você falou pra mim, não, Fernanda, não é minutagem. Eu, gente, pelo amor de Deus, como é que não escolhe o Pedro e o Arrascaeta juntos? E você falou, então essa é uma característica que eu sinto que é uma questão do Felipe Luiz. E começamos a observar e, de fato, é fato. Sabe outro Se ponto um que eu tá em discordo campo, também, o outro não Fernandinha? está. Por que eu colocaria o Pedro? Se o Bruno Henrique estivesse entrando e fazendo bons jogos, substituindo, não digo à altura, mas justificando, eu ia aceitar muito mais. Mas o Bruno Henrique, quando joga de centroavante, ele não rende. Muito pelo contrário, ele cai muito de rendimento. Eu acho que na ponta esquerda ele poderia ajudar mais o time do Flamengo. Mas aí, repito, eu respeito demais o técnico Felipe Luiz. É um cara que entende muito futebol e mostrou isso contra o Palmeiras. Eu quero já que você fale, vou com o Pedrosa na opinião dele, mas daqui a pouco eu quero que você pense qual time você acha que o Felipe Luiz vai colocar. O beleza. que você acha, tá? Tá bom. Ô, Pedrosa, nós já debatemos tantas vezes isso aqui, mas o Felipe Luiz, ele é um cara com uma opinião muito forte, a gente percebe isso, né? Ele é um cara... E isso leva ele ao topo, porque é bom ser assim, mas às vezes um pouco inflexível. Mas essa é a opinião dele, e a gente já viu que é o que ele está praticando. Quando o Arrascaeta está em campo, o Pedro não está. Quando o Pedro entra, em algum momento o Arrascaeta já saiu ou vai sair, ô Pedrosa? Pra mim é tudo característica de jogo. Por exemplo, Você concorda? pra mim depende do jogo. Contra o Palmeiras, por exemplo, eu consigo entender ele não colocar o Pedro e a Arrascaeta junto. Por quê? São jogadores que sem a bola não fazem o papel que hoje o futebol moderno pede. Eu até falei isso aqui, por exemplo, se você for olhar o Igor Jesus sem a bola... O meu? É um absurdo. Ele corre o campo inteiro. O jogo de ontem foi assim. É assustador, é assustador. O Pedro não tem essa característica. O Pedro é até mais técnico do que o Igor Jesus, é um cara mais provado aqui no futebol brasileiro, mas que sem a bola não consegue fazer isso. Contra o Deportivo Táchira, eu não vejo motivo para o Pedro não jogar junto com a Arrascaeta. Muito pelo contrário. E eu já também citei isso aqui diversas vezes no programa. Existe uma forma de você se defender que é com a bola. O Arrascaeta é um cara que perde a bola fácil? Não. Ele segura a bola demais. O Pedro, tecnicamente, é um monstro. Então por que esses jogadores não podem jogar juntos? Eles deveriam jogar juntos hoje. E aí eu vou muito no que o Vene falou, que eu também venho trazendo aqui. Não tem motivo o Bruno Henrique ser titular e o Pedro não ser. O Bruno Henrique não consegue ajudar o Flamengo em praticamente nada quando tem a bola. É engraçado até isso, porque sem a bola ele corre, ele se dedica, mas com a bola a fase do Bruno Henrique é horrível, gente. Eu não sei se as pessoas estão com medo de falar isso, estão com medo de criticar e tudo mais, mas, cara, o Bruno Henrique tá mal demais. Não é pouco, não. Ele não consegue ajudar o Flamengo. Então, assim, eu não consigo olhar esse time hoje e olhar pro Pedro com a forma que ele entrou até mesmo na partida contra o Palmeiras, porque ele entra bem. E, cara, o Bruno Henrique jogando nada, por que o Pedro não vai jogar? Talvez seja uma pergunta que até o próprio Pedro se faça, né? Ô, Vene Casagrande, então será que tem a chance do Felipe Luiz para essa partida pensar dessa forma como o Pedrosa? Você acha? Como é que você acha que ele vem? Chance tem, mas eu acho que ele não vai fazer isso. Acho até que na ponta esquerda ele vai colocar o Michael, por questão de meritocracia, porque o Cebolinha foi muito mal contra o Palmeiras no primeiro tempo. E eu acho que foi a pior atuação do Cebolinha desde quando ele veste a camisa do Flamengo. E o Michael melhorou o setor ofensivo. Então não vejo problemas de você colocar o Michael. Inclusive o Michael e o Cebolinha me lembra muito Pará e Rodinei, né? Na época. Quando um entrava, a torcida pedia o outro. Aí o outro entrava e a torcida pedia o outro. Era muito isso. Melhor é quem tá fora. É isso. E o Michael e o Cebolinha tem sido assim. Aí o Michael entra, o Cebolinha entra, a torcida,
tem que ser o Cebolinha, tá muito nessa. Então, como foi o último jogo, e o Michel foi bem, coloca o Michel e eu acho que ele vai continuar mantendo o Bruno Henrique centralizado. E não vai ter Pedro e Arrascaeta. Eu acho que não, mas a ver, né? Ô, Lucas Pedrosa, você já falou, mas pode ser. Mas eu acho também que não, sabia? Porque a gente já tá reparando há tanto tempo que é difícil o Felipe sair do que ele entende como o padrão dele. E isso é muito legal, ele tem um padrão de jogo. Sim. E isso tá estabilizado já no Flamengo. Troca peça, entra gente, sai gente. Ele tem um jeito de jogar. Ninguém é mais importante do que o padrão de jogo do Felipe Luiz. Claro. Essa é a máxima dele. Ele e é um talvez cara- ele vai pensar desse jeito. Gente, ele vê o treino todo dia, ele conhece os jogadores, ele conversa com os atletas. Ninguém sabe mais do que se passa ali do que o Felipe Luiz. Quando a gente comenta aqui, é muito mais no nosso entendimento. Isso não significa que ele não possa errar. Ele erra como já errou diversas vezes. E na minha humilde visão, ele tá errando nessa insistência no Bruno Henrique. Agora, teve um acerto do Felipe Luiz, quando ele botou 2 laterais esquerdos Verdade. contra o Palmeiras. Quando ele colocou o Ayrton Lucas lá de ponta esquerda, praticamente o atacante, foi um acerto. O que eu não considero nenhum absurdo ele fazer isso novamente contra o Deportivo Táchira. Mas em jogos grandes e necessários, ele faz ajustes. Quando um vermelho contra o Corinthians, contra o Palmeiras, que ali era a primeira final do Flamengo no Campeonato Brasileiro, nesses momentos a gente vê que quando necessário ele tem obviamente o olhar do esquema e ele consegue fazer pequenos ajustes. Por muito tempo da carreira dele, ele se defendeu. Verdade. Ele jogava no Atlético de Madrid no Simeone. Então, ele sabe exatamente como passar um sufoco, compreende? Então, assim, ele tem um jogo ofensivo, porque ele se espelha no Jorge Jesus, mas ele também tem a fase defensiva muito apurada, porque ele jogou num time que foi conhecido por montar grandes defesas e conseguir vencer grandes jogos, que era o Atlético de Madrid, que já eliminou o Barcelona, que chegou à final de Champions League, e ele fez parte desse time como jogador. Mas, assim, eu vou além. Se ele não quiser botar o Michael, ou o Cebolinha, ou o Bruno Henrique na esquerda, por que não dar uma oportunidade pro garoto que entrou muito bem, que é o Wallace? Muito bem entrou, Por que não? Intensidade altíssima do Alaciano. E é o tipo de jogo que o Felipe O que eu gostei admira. do Felipe Luiz contra o Palmeiras é que ele mudou o estilo de jogo dele. Ele se mostrou versátil. Então. Ele chegou e falou assim, beleza, eu vou diminuir aqui um pouco a minha intensidade, vou dar um pouco a bola pro Palmeiras, porque eu particularmente não esperava ter aquela postura. O Flamengo teve aquela postura. Mas por que ele fez isso? Porque foi um entendimento Foi uma dele, um estratégia. estúdio dele, estratégia. E estratégia ganha jogo. Muito bem. E agora, ô Cris, o Fluminense tá se preparando para a partida desta quinta contra o Once Caldas. Igor Dorileu para falar do Malvadão. Muito boa tarde, Dori! Boa tarde, GV, Flávio, Fernandão, a todos que acompanham os donos da bola. É isso, hoje o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira da Venezuela mais tarde aqui no Maracanã, dependendo apenas de si para se classificar para as oitavas de final da Libertadores, podendo até na projeção mais otimista passar na liderança. Para isso acontecer, precisaria que a LDU derrotasse o Central Córdoba em Quito, mas não ultrapassasse o Flamengo no saldo de gols. Atualmente os equatorianos têm um gol a menos. Na projeção mais pessimista, o Flamengo pode avançar até com empate, mas nesse cenário a LDU não poderia vencer o Central Córdoba lá na altitude de Quito. Bom, o Flamengo chega num momento bom, vem de vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque, uma partida importantíssima no último domingo, não perde a 6 jogos, foram 4 vitórias e 2 empates, e até por isso, para hoje os ingressos estão esgotados, mais de 60 mil torcedores estarão mais tarde aqui no Maracanã apoiando a equipe. Falando um pouquinho sobre o time, o Felipe Luiz vai contar com retornos importantes. O Gerson, que teve um problema no joelho na partida contra o Palmeiras, voltou a treinar, deve ser relacionado. Quem também volta é o Alan, recuperado de uma lesão muscular na coxa. E o Wesley, que estava suspenso dessa partida do fim de semana, retorna à lateral direita. Há ainda a possibilidade do Pedro começar jogando, assumir lá como centroavante o Flamengo, que enfrenta o Deportivo Táchira, que não somou ponto ainda e não tem mais nenhum objetivo. Então é uma ótima oportunidade para o Flamengo não só se classificar, mas quem sabe avançar na primeira posição, GV. Muito bem, Igor Dorileu, obrigado pelas informações. Flávio Amêndola e Fernandão, quero um breve panorama sobre o Malvado. O Flamengo tem a obrigação de vencer, o Flamengo vai vencer e o Flamengo vai se classificar em primeiro do grupo. Sabe por quê? Por quê? Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha o que ele fez. Olha o que o Filipinho fez. Olha lá. Wesley, seleção. Léo Ortiz, seleção.
Léo Pereira joga muito. Alexandre, seleção. Rossi parece que vai ser convocado. Gerson, seleção. Everton Araújo daqui a 4, 5 anos está brigando. Luiz Araújo. Arrascaeta, seleção. Cebolinha, melhor jogador da América 19, seleção brasileira também. E Pedro, quando tiver bem, vai brigar por seleção. Aí vem o técnico Filipinho, que tem potencial para um dia ser treinador da seleção. Aí você vem me falar que o Deportivo Táchira no Maracanã e o Flamengo não tem obrigação, Fernando Santos? Não, o Flamengo tem total responsabilidade de vencer. E eu acho legal, GV, o Gerson tá nessa pré-escalação aí, cara. Porque ele saiu do jogo com uma dor no joelho, a gente não sabia o que poderia ter acontecido. Ele teve uma inflamação, o Flamengo divulgou depois. E aí, o Gerson já em campo nessa pré-lista, a gente fica feliz. E é um Flamengo forte, GV, um Flamengo muito forte, que sabe da responsabilidade. E por mais que eu não seja fã nem adepto da obrigação, vem para vencer e vai macetar. Obrigado, Nando. Obrigado, Bigode. Olha só, a partir de amanhã, quinta e sexta... Via de Flamengo e Deportivo Táchira. Mas antes de pensar em Mundial, temos que pensar em Libertadores da América, a maior competição do continente. E o Flamengo pode ser o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Mas para isso, tem que garantir a classificação hoje no Maracanã. 21h30, a bola vai rolar para Flamengo e Deportivo Táchira. E mais uma vez, todos os ingressos vendidos, não vai ter lugar para ninguém mais dentro do Maracanã. Presenças confirmadas de Vinícius Júnior, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, que ontem esteve acompanhando o jogo do Botafogo lá no Engenhão, e o João Gomes também, hein? Cria do Ninho, assim como o Vini, vai estar no meio da torcida, lá na raça rubro-negra, no setor norte, melhor dizendo, acompanhando o jogo. Vai ser legal essa noite no Maracanã. Muito bem, gente. Vou compartilhar agora aqui com vocês o seguinte: a classificação da Libertadores da América. Veja aqui. Grupo C. Central Córdoba tem 11 pontos, saldo 3. Flamengo, 8 pontos, saldo 2. LDU, 8 pontos, saldo 1. Então, é o seguinte: uma vitória do Flamengo garante o Flamengo classificado. Por 2 gols de saldo, desde que o Central Córdoba não vença ou não empate o jogo lá, o Flamengo pode ficar ainda em primeiro lugar deste grupo. Né? Hoje é dia de fazer conta, calculadora e tal. LDU e Central Córdoba vão se enfrentar em Quito no mesmo horário de Flamengo e Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira, você vê aí, já está eliminado, está focado lá na final do campeonato venezuelano, que ele vai disputar daqui a 2 semanas. Então é o seguinte: a LDU, devido à derrota para o Flamengo no Maracanã por 2-0, ela é obrigada a vencer a equipe do Central Córdoba por 2 gols de diferença. E isso vai ajudar o Flamengo. O Central Córdoba pode se classificar hoje empatando ou perdendo até por 1 gol. LDU está em crise, mandou o técnico Pablo Vitamina Sanches embora, é o 6º colocado do campeonato, já colocou um novo treinador, eles vão ter que vencer o Central Córdoba. Isso aí facilita a vida do Flamengo, que vai pegar um time já eliminado. Para não depender de nada, de conta, nem nada, o ideal é o Flamengo vencer por 2 gols de diferença para cima, descarregar, fazer muitos gols. Mas uma vitória por 1-0 provavelmente garantirá o Flamengo. Agora, garantirá em segundo lugar. A meta é ficar em primeiro lugar. Então, aí é importante que o Flamengo vença pelo menos por 2 gols de diferença e a LDU vença o Central Córdoba. São combinações perfeitamente possíveis. Inclusive, o Central Córdoba pode até rodar da Libertadores, mesmo tendo uma ótima campanha, e ficar na Copa Sul-Americana, porque a probabilidade dos 3 terminarem com 11 pontos é muito grande, e aí a decisão será no saldo de gols. E é por isso que é legal o Flamengo fazer o maior número de gols, mas 1-0, 2-0 já basta. Mas o negócio é chegar com apetite e descarregar, Mengão. É isso aí. Essa, portanto, é a situação do grupo. Acho que deu aí para você entender legal o que o Flamengo precisa, né?
Olha aqui, boas notícias no time do Flamengo, hein? O Wesley está voltando de suspensão. Ele não jogou no Campeonato Brasileiro, porque esteve suspenso contra o Palmeiras. Então, ele volta hoje ao time, deve ser confirmado como titular, apesar da grande fase do Varela. Varela está ganhando muito prestígio e muita moral. E outra boa notícia é essa aqui, ó, uma notícia em dobro. O Alan está de volta, recuperado da lesão na coxa, treinou normalmente, estará à disposição do Felipe Luiz. E o Gerson treinou e deve ir para o jogo. Uma inflamação no joelho, mas nada grave, ele está bem, tanto é que foi convocado para a seleção brasileira. Então, vamos trazer aqui, pegando a arte do GE, as prováveis escalações de Flamengo e Deportivo Táchira. É noite de Libertadores da América. Você está vendo aí o provável Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, o 10 da zaga, o ministro da Defesa, Léo Pereira e Alexandro. Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta. Luiz Araújo, Everton, Cebolinha ou Bruno Henrique, mas tá mais pro Cebolinha. E Pedro, que deve ter uma oportunidade de começar jogando. O Plata, com edema ósseo no joelho, é desfalque. O Pulgar também com lesão muscular na coxa direita. E o De La Cruz, com o joelho direito, também com edema, está fora. Agora o Deportivo Táchira, do técnico Pérez Greco, ele terá a volta do zagueiro Vivas, que cumpriu suspensão na rodada passada, porém não terá 2 titulares, o lateral esquerdo Tamishi e o meia Sousa, que foram expulsos na derrota para o Central Córdoba. Então, o time que nunca venceu jogando no Brasil, são 14 derrotas em 14 jogos, já está eliminado, mas vai tentar. A sorte vem aqui como um azarão para tentar arrumar alguma coisa, uma missão difícil. Terá Jesus Camargo, Rosales, Vivas Maidana e Yaniel Hernandes, Cova, Requena, Sadiomo, Fioravante e Gian Castilho, Brian Castilho. Esse é o time do Deportivo Táchira. Carlos Ortega, da Colômbia, será o árbitro e Keiner Jiménez, da Colômbia, o VAR. Grande jogo, hein, minha gente? Grande jogo. Vamos conhecer aí outras equipes classificadas para as oitavas de final da Libertadores. Na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, teremos já o sorteio das oitavas de final. A importância de ficar em primeiro lugar é a chance de decidir em casa, principalmente nas oitavas de final. O Flamengo, nos 2 últimos anos, se classificou ficando em segundo lugar. Então é jogão que eu convido você a acompanhar com a gente na Flamengo TV, a mais querida, a partir de 18h30. Dani Boaventura comanda o pré-jogo. Teremos lá o Marcão, o atleta Marcão, o pai do Gerson, respira que é de graça, como convidado especial, toda a nossa equipe e outras atrações que vem por aí. E quando a bola rolar 9h30, a parada é comigo. Eu vou dar o recado. Eu nasci para te narrar e nada vai nos separar, Menga. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí a imprensa aí, né, repercutindo um pouco sobre, né, o jogo de hoje. Hoje o Flamengo tem um jogo muito importante contra o Deportivo Táchira, né, no Maracanã. É um jogo que é obrigação, sim, o Flamengo vencer. Por quê? Porque o Deportivo Táchira já está eliminado, né, na Libertadores, e eles vão praticamente com o time reserva, né, para poder poupar para o jogo que eles têm lá, né, no campeonato lá da Venezuela, né. Então eles não vão com um time ali que possa dar trabalho ao Flamengo, e com isso o Flamengo vai com o time força máxima para poder fazer o máximo de gols possíveis, né, para poder se classificar em primeiro ali, e no sorteio das oitavas de finais o Flamengo possa aí, né, pegar um adversário mais tranquilo, né, e assim ir para as quartas com uma vantagem muito grande. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Hoje o Flamengo volta com jogadores disponíveis, né, que é o caso aí de Wesley, né, que estava fora. Lembrando também que Varela está jogando muito, né, ele também é um jogador aí que sendo fundamental na mão de Felipe Luiz, e com isso aí
vai aumentar cada vez mais o desempenho do Mengão. Dê sua opinião pra gente aqui, galera, inscreva no canal e até o próximo vídeo.